Por que a mente não mergulha no coração mesmo quando meditamos? Um corpo flutuante não afunda facilmente, a menos que sejam adotados alguns meios para fazê-lo afundar. O controle da respiração torna a mente quieta. A mente deve estar alerta e a meditação deve continuar incessantemente, mesmo quando ela está em paz. Então, ela mergulha no coração. Pode acontecer também de o corpo flutuante ser carregado com pesos e afundar depois disso. A associação com os sábios fará a mente afundar no coração. Essa associação é tanto mental quanto física. O ser extremamente visível do guru empurra a mente para dentro. Ele também está no coração do buscador e atrai sua mente para o coração. Essa pergunta é feita apenas quando o homem começa a meditar e acha difícil. Que ele pratique o controle da respiração apenas um pouco e a mente será purificada. Ela agora não mergulha no coração, porque as tendências latentes permanecem como obstáculos. Elas são removidas pelo controle da respiração ou pela associação com os sábios. Na verdade, a mente está sempre no coração, mas ela é inquieta e se move por causa de tendências latentes. Quando as tendências forem tornadas ineficazes, ela ficará tranquila e em paz. Pelo controle da respiração, a mente ficará apenas temporariamente quieta, porque as tendências ainda estão lá. Se a mente se transformar no ser, ela não dará mais problemas. Isso é feito pela meditação. Como posso reconhecer minha própria condição primordial natural? A ausência absoluta de pensamentos é o estado que conduz a esse reconhecimento. Quando Sri Bhagavan e Rangaswami, um atendente, estavam nas rochas, Bhagavan percebeu que alguém no ashram se balançava em uma cadeira de balanço e comentou com o atendente. Shiva transferiu todas as suas próprias posses para Vishnu e vagou nas florestas, na selva e nos cemitérios e vivia de comida mendigada por ele. Em seu ponto de vista, a não posse é maior na escala de felicidade do que a posse de coisas. Qual é essa maior felicidade? Ser livre de ansiedades. As posses criam ansiedades na sua proteção, sua utilização, etc. A não posse não traz ansiedades em sua esteira. Portanto, Shiva renunciou a tudo a favor de Vishnu, e ele mesmo foi embora feliz. O despojamento de posses é a maior felicidade. O estudo dos livros sagrados revelará a verdade? Isso não será suficiente. Por que não? Só o Samadhi pode revelá-la. Os pensamentos lançam um véu sobre a realidade, e então ela não pode ser clara em outros estados diferentes do Samadhi. Existem pensamentos em Samadhi? Só haverá o sentimento de eu sou e nenhum outro pensamento. Eu sou não é um pensamento? A ausência de ego, eu sou, não é pensamento, é realização. O sentido ou significado de eu é Deus. A experiência de eu sou é estar quieto. Sendo da natureza da bem-aventurança, por que alguém continua a ansiar por felicidade? Livrar-se desse anseio é a salvação em si. As Escrituras dizem, você é aquilo.
A divulgação desse conhecimento é o propósito delas. A realização deve ser pela sua descoberta de quem você é e permanecer como aquilo, ou seja, o seu ser. Repetir "eu sou aquilo" é só perda de tempo. Para o discípulo digno, a obra está dentro de si mesmo e não fora. Quando Bhagavan estava descendo a montanha, um dos trabalhadores quase fora do ashram parou de trabalhar e estava prestes a se prostrar diante do mestre. Então o mestre disse: Dedicar-se ao seu dever é a verdadeira prostração. Como? Cumprir o próprio dever cuidadosamente é o maior serviço a Deus. No almoço, um visitante pediu ao mestre um pouco de comida, ou prasad, de seu prato. Coma sem pensar no ego. Então o que você come se torna o prasad de Bhagavan. Após o almoço, o mestre continuou: Se eu tivesse dado a você um bocado do meu prato, cada um pediria um bocado também. O que sobrará para mim se eu distribuir o prato inteiro para outros? Então, você vê que isso não é devoção. Não há significado em comer um bocado do meu prato. Seja um verdadeiro devoto. Às 8 da manhã, o esquilo de estimação estava procurando uma oportunidade de correr para fora. Um mestre observou: Todos desejam se apressar para fora. Não há limite para ir para fora. A felicidade se encontra dentro e não fora. Pode-se realizar a verdade pelo aprendizado das escrituras e o estudo de livros? Não. Enquanto as predisposições permanecerem latentes na mente, a realização não poderá ser alcançada. O aprendizado das escrituras é em si uma vassana. A realização está apenas no samadhi. O que é mouna, ou silêncio? Mouna não é fechar a boca. É um discurso eterno. Eu não entendo. Aquele estado que transcende a fala e o pensamento é Mouna. Como alcançá-lo? Pegue um conceito com firmeza e rastreie-o de volta. Por meio dessa concentração, o silêncio provém. Quando a prática se torna natural, ela terminará em silêncio. A meditação sem atividade mental é silêncio. A subjugação da mente é meditação. A meditação profunda é um discurso eterno. Como as transações mundanas continuarão se alguém praticar o silêncio? Quando as mulheres andam com vasos de água em suas cabeças e conversam com suas companheiras, elas permanecem muito cuidadosas com seus pensamentos concentrados nas cargas em suas cabeças. Da mesma forma, quando um sábio se dedica a atividades, isso não o perturba, porque a sua mente permanece em Brahman. Só o sábio é um verdadeiro devoto. Qual é o resultado de Rama Japa, a repetição do nome do deus Rama? Ra é a realidade, Ma é a mente. A sua união é o fruto de Rama Japa. A pronúncia das palavras não é suficiente. A eliminação dos pensamentos é sabedoria. É a existência absoluta. Qual é a melhor asana, ou postura física? A permanência em Deus é a única postura verdadeira.
Um discípulo de Bhagavan ficou irritado porque alguém na cidade tinha falado depreciativamente do mestre. Ele não replicou e veio embora irritado. Então ele perguntou ao mestre qual penalidade deveria ser paga pela sua falha por não defendê-lo. Paciência, mais paciência. Tolerância, mais tolerância. Após a morte do rei Jorge V, 2 devotos estavam discutindo o assunto no salão. Eles estavam muito chateados. O mestre disse: Quem quer que morra ou se perca, o que isso é para você? Morra você mesmo e perca a si mesmo, tornando-se um só com o amor. Existe um estado em que as palavras cessam e o silêncio prevalece. Como comunicar os pensamentos para os outros? Isso só existe quando existe a noção de dois. E como obter paz? Esse é o estado natural. A mente obstrui a paz inata. A nossa investigação é apenas na mente. Investigue a mente, ela desaparecerá. Não há nenhuma entidade chamada mente. Por causa do surgimento de pensamentos, nós conjecturamos algo a partir do qual eles começam. Isso nós denominamos mente. Quando sondamos para ver o que ela é, não existe nada como ela. Depois que ela tiver desaparecido, a paz permanecerá eterna. O que é o intelecto? A faculdade pensante ou discernente. Esses são meros nomes, seja o ego, a mente ou o intelecto. É tudo mesmo. De quem é a mente? De quem é o intelecto? Do ego. O ego é real? Não. Nós confundimos o ego e o chamamos de intelecto ou mente. Emerson diz: a alma responde à alma por si só, não por descrição ou palavras. Isso mesmo. Por mais que você aprenda, não haverá limites para o conhecimento. Você ignora o duvidador, mas tenta resolver as dúvidas. Por outro lado, agarre-se ao duvidador e as dúvidas desaparecerão. Então a questão se resolve em conhecer o ser. Sim. Como conhecer o ser? Veja o que o ser é. O que você considera como ser é realmente a mente, o intelecto ou o pensamento eu. Os outros pensamentos surgem apenas após o pensamento eu. Então segure-se a isso. Os outros irão desaparecer, deixando o ser como o resíduo. A dificuldade está em alcançá-lo. Não há como alcançá-lo de modo algum, porque ele é eterno, aqui e agora. Se o ser tivesse que ser obtido de novo, ele não seria permanente. Como obter equanimidade ou paz ou equilíbrio mental? Qual é o melhor caminho? Eu já respondi isso. Investigue a mente. Ela é eliminada e você permanece. Que o seu ponto de vista se torne o da sabedoria. Então se verificará que o mundo é Deus. Direcione o seu olhar para dentro e torne-o absoluto. Então veja, a questão é de perspectiva. Você permeia tudo. Veja a si mesmo e tudo será compreendido. Mas você agora perdeu o controle do seu ser e vagueia, duvidando de outras coisas. E como conhecer o ser? Existem dois eus? Como você conhece a sua própria existência? Você se vê com esses olhos? Pergunte a si mesmo. Como surge essa questão? Eu permaneço para perguntar isso ou não? Eu posso encontrar o meu eu como em um espelho? Porque a sua perspectiva foi dirigida para fora. Ela perdeu o ser de vista. E a sua visão é externa.
O ser não é encontrado em objetos externos. Volte o seu olhar para dentro e mergulhe. Você será o ser. A descoberta do ser depende da observância das regras de casta? Ou devemos desconsiderá-las? Não as desconsidere no início. Cumpra-as para começar. As regras de castas servem como um controle sobre os caprichos da mente. Assim, ela é purificada. O incognoscível pode ser alcançado apenas pela graça do incognoscível. Ele ajuda a alcançar. Essa é a graça. Como deter a mente? Um ladrão se trairá? A mente encontrará a si mesma? A mente não pode procurar a mente. Você ignorou o que é real e está se agarrando à mente, que é irreal, e também tentando descobrir o que ela é. Havia mente em seu sono? Não havia. Ela agora está aqui. Portanto, ela é impermanente. A mente pode ser encontrada por você? A mente não é você. Você acha que você é a mente e, portanto, me pergunta como ela é detida. Se estiver lá, ela pode ser detida, mas ela não está lá. Compreenda essa verdade por meio da investigação. A busca pela irrealidade é infrutífera. Portanto, procure a realidade, isto é, o ser. Esse é o meio de governar a mente. Existe apenas uma coisa real. Qual é a única coisa real? Ela é o que é. As outras são apenas aparências. A diversidade não é a sua natureza. Nós estamos lendo os caracteres impressos no papel, mas ignoramos o papel que é o plano de fundo. Do mesmo modo, você está ocupado com as manifestações da mente e deixa de lado o plano de fundo. De quem é a culpa? Existe um limite para o ser? O que é o ser? A alma individual é o ser. O que é a alma individual? Existe alguma diferença entre os dois? Ou eles são idênticos? Todas as novas aparições estão destinadas a desaparecer. Toda coisa criada, sem dúvida, será destruída. O eterno não nasce nem morre. Nós agora estamos confundindo aparências com a realidade. A aparência leva consigo seu fim. O que é que aparece como novo? Se você não consegue encontrá-lo, entregue-se sem reservas ao substrato das aparências. Então a realidade será deixada como resíduo. O que acontece com um homem após a morte? Envolva-se no presente existente. O futuro cuidará de si mesmo. Não se preocupe com o futuro. O estado antes da criação e o processo de criação são tratados nas Escrituras para que você conheça o presente. Porque você diz que nasce, então elas dizem sim e acrescentam que Deus criou você. Mas você vê Deus ou qualquer outra coisa em seu sono? Se Deus é real, por que ele não resplandece em seu sono também? Você é sempre o mesmo agora e durante o sono. Você não é diferente daquele no sono. Mas por que haveria diferença nos sentimentos ou experiência dos dois estados? Você fez, enquanto estava dormindo, a pergunta a respeito do seu nascimento? Ou para onde esse eu vai depois da morte? Por que pensar em tudo isso agora, no estado de vigília? Deixe o que nasce pensar em seu nascimento e no remédio, sua causa e resultados. O que é nascimento? Ele é do pensamento eu ou do corpo? O eu é separado do corpo ou idêntico a ele? Como surgiu esse pensamento eu? O pensamento eu é a sua natureza
ou é algo diferente da sua natureza? Quem deve fazer essas perguntas? Exatamente. É isso. Não há fim para isso tudo. Nós devemos então ficar em silêncio? As dúvidas deixam de afligir quando a confusão é superada. As suas declarações significam a própria cessação de Vichara, da investigação. Se Atma Vichara, auto-investigação, cessa, a investigação do mundo toma o seu lugar. Dedique-se à auto-investigação. Então, o não-eu desaparecerá. Restará o ser. Isso é a auto-investigação do ser. A palavra ser, sozinho, é equivalente a mente, corpo, homem, indivíduo, o supremo e tudo mais. E depois de muitos anos cansativos e desgastantes, ele volta para esse país, alcança Tiruvannamalai, entra no ashram e chega ao salão. Bem, nesse momento ele acorda e descobre que não se moveu 1 centímetro, que estava dormindo onde se deitou.